moro em Cravinhos desde 1994, venho da cidade de Pitangueiras, estou aqui há 29 anos, né? E, como sempre digo, eu sou um apaixonado pela história de Cravinhos. Fui para a faculdade aos meus 55 anos. Anterior a isso, eu já havia lançado o primeiro livro sobre Cravinhos reescrevendo a sua história. Reescrevendo, não minto, resgatando a sua história. Depois eu fui descobrir que ninguém resgata nada. Na história não se resgata, na sua totalidade. Então, por isso que a história ela é emocionante, ela é instigante. E em 2013 eu lancei um documentário e que hoje a gente está dando uma nova roupagem. E isso é o interessante da história, porque ela não é uma coisa fixa. Muitos historiadores têm debruçado em cima disso, sobre a história da nossa região. Então, muitos mitos têm se quebrado, né? Então, é isso que é instigante quando a gente se fala de Cravinhos. É essa provocação para nós historiadores. Eu sou nascida e criada em Cravinhos, então estou aqui há 36 anos já. Me formei na Faculdade de História, na Unesp Franca, fiz mestrado e doutorado lá e voltei a morar em Cravinhos depois da conclusão do doutorado. E o que a gente percebe, porque não tem como hoje você falar de Cravinhos na história, se não começar a falar por São Simão. Fazer uma viagem no tempo, né, anteriormente a São Simão. O que era aqui? Essa região, conforme várias pesquisas, um dos principais que mais se destaca é o professor Lages, quando ele fala que aqui a região era um grande sertão. E que por volta do início dos anos 1800, vários pessoal da região sul de Minas, os famosos chamados, né, entrantes mineiros, devido ao fim do grande período da exploração do ouro lá nas Minas Gerais, começaram a procurar novas terras. E como aqui tudo era sertão, então vários fazendeiros começaram a vir para cá. E o que mais se destaca nesse momento é a origem da cidade de São Simão. O nome do fazendeiro, vamos ver aqui. Simão da Silva Teixeira. Ele veio para cá, a princípio ele veio para conhecer a terra, para conhecer a região. E ele se perdeu. A história conta que ele se perdeu. E como o mineiro, por tradição, ele é muito religioso, como ele estava perdido, ele fez uma promessa ao seu santo, padroeiro, ao seu santo, que ele acreditava, né, a sua devoção, que se ele conseguisse se achar, se ele conseguisse voltar para o seu ponto de origem, ele voltaria para a sua região, traria um santo, a imagem de um santo, e voltaria com a sua família, e assim ele fez. Ele conseguiu se localizar, conseguiu achar o seu início, né, o seu ponto de partida das suas viagens por aqui, foi até Minas Gerais e voltou com essa imagem, e se estabeleceu na região que hoje é a cidade de São Simão. A história tem esse relato que ele é um dos primeiros que vieram para cá. E a cidade, o município de São Simão, ele abrangia toda essa região aqui do lado do Rio Pardo, indo até Pontal, pegando o rio Mogi Guaçu, indo até Luiz Antônio. São Simão era toda essa área que hoje tem Ribeirão Preto, Sertãozinho, Barrinha, Cravinhos, Luiz Antônio, Dumont, tudo isso era São Simão. Logo após a vinda dele, outros mineiros também começaram a vir para cá. E seguindo as rotas, principalmente as rotas do caminho da Rota do Ouro, que o pessoal saía da cidade de São Paulo, que ia até Goiás. Então essa estrada, essa região nossa aqui é conhecida como a Rota dos Goiáses, que os bandeirantes, o principal dele, que foi a Anhanguera, né, que passou por aqui, então quando eles passavam, eles deixavam esses rastros. Então, os mineiros, seguindo esses rastros, chegaram até aqui e foram tomando posse das terras. Que naquele momento do Brasil, eles vinham, tomavam posse e depois eles iam atrás da regularização dessa terra. E anterior a isso, nós tínhamos os indígenas. Nós temos traços indígenas, resquícios de indígenas morando nessa terra.
E ela vai ser ocupada e ser transformada num centro civil, numa cidade, no finalzinho do século XIX, que é quando Pereira Barreto alcança as nossas terras através de comunicados, de reportagens, de notícias que ele tinha entrado em contato, de rumores. Então ele sai do Rio de Janeiro em busca de novas terras para o plantio de café, porque as terras do Rio de Janeiro, onde eles tinham grandes propriedades, não estavam mais tão frutíferas quanto antes. E aí ele se depara, quando ele chega na cidade de Casablanca, ele se depara com o rumor da terra vermelha, terra roxa, como ele chamava. E assim ele acaba indo até São Simão. E em São Simão ele descobre que as terras que eram faladas eram as terras ao redor de uma fazenda, que vai ser futuramente a Fazenda Cravinhos. Então ele chega aqui no finalzinho do século XIX, quando o Brasil está passando pelo final do segundo reinado de Dom Pedro II, nós estamos no meio das lutas abolicionistas, então o Brasil inteiro está bem conturbado e ele vai chegar aqui em Cravinhos, aqui nas terras que vão formar a cidade de Cravinhos, né? E aí ele compra as terras da fazenda, né? E ali nós temos a formação do ponto inicial de Cravinhos. E com a vinda da família Pereira Barreto, começou a crescer a produção cafeeira aqui. Já se produzia anteriormente, já se produzia café, mas era uma cultura de subsistência, para consumo próprio. Depois foi havendo um interesse comercial. E aí vários outros fazendeiros que já estavam por aqui, e a ferrovia, que anteriormente chegava até por volta dos anos 1880, vinha até Casablanca, como a região de Ribeirão Preto já estava existindo como município, já estava produzindo mais café. Então, iria-se continuar levando café no lombo dos burros até Santos, ou até Casablanca? Era inviável. Então, foi onde se facilitou a vinda, a extensão da ferrovia que viria até São Simão, chegando até Ribeirão Preto, no ano de 1883. Mas até então, aí, como diz a história, ela vai mostrando que era apenas grandes fazendas. E a ferrovia, ela tinha sua linha tronco, que vinha de São Simão, passando pela a estação da Fazenda Cravinhos, que ainda não era cidade nem vila. Então, daí chega e toma rumo a linha tronco até Ribeirão Preto. Mais para frente, um pouco, surge a estação da Fazenda Tibiriçá. E depois, mais para frente, a estação da Fazenda Buenópolis. E a historiadora ali, a Martuon, ela fala que é o seguinte: ao lado das ferrovias, foram surgindo várias cidades nas chamadas bocas do sertão, porque aqui era tudo mata. Matas e matas fechadas mesmo, matas cerradas mesmo, né? Então, ao longo do caminho dessas ferrovias, foram surgindo essas vilas, esses povoados. E Cravinhos foi uma delas. Bom, a Fazenda Cravinhos é uma fazenda muito antiga. A gente supõe que em torno já de 1810 ela já estivesse sendo aberta. O capitão Marques, vamos dizer, foi a primeira pessoa que foi proprietária aqui da fazenda. Existem já documentos, inventários aí em torno de 1825, já existem até inventários no cartório de São Simão a respeito de pessoas que habitaram aqui na fazenda, e a gente imagina que a primeira sede da fazenda foi num local onde hoje a gente tem a Colônia de Baixo, que a gente chama Colônia de Baixo, porque era um lugar onde tinha as nascentes de água, e naquela época era fundamental você ter água por gravidade, porque não existia energia elétrica, você ter água por gravidade nas casas. E depois essa fazenda teve 2 ou 3 proprietários, inclusive a família Nogueira foi proprietária aqui dessa fazenda entre 1825 e 1876. Em 1876 chegou aqui
a caravana Pereira Barreto vindo de Resende. Eles vieram de Resende em busca das terras férteis, das terras roxas férteis do interior de São Paulo. E é muito interessante o nome de Cravinhos, da onde vem, porque na história oficial, na história que foi contada pela própria família Pereira Barreto, o nome da cidade seria devido à flor que existe, que pareciam pequenos cravos, que atualmente são chamadas de cravinhas, e por isso ficou Cravinhos. Mas quando a gente faz um levantamento da história popular, do que se conta tradicionalmente entre as famílias mais tradicionais que aqui viviam, nós temos outros relatos. Por exemplo, em São Simão, as terras da fazenda eram conhecidas como as terras da fazenda dos escravinhos, porque tinha muita mão de obra escravizada e muita criança escravizada nessa fazenda. Então, quando eles falavam, vamos até tal fazenda, ao invés de eles falarem o nome da fazenda, que já tinha passado por vários nomes, eles falavam, vamos para a fazenda dos escravinhos. E aí, como o português sempre diminui, né, quando vai falando, então vamos para a fazenda dos cravinhos, e ficou Fazenda Cravinhos, como ela já era conhecida na região. Então, quando Luiz Pereira Barreto chegou, ele não trocou o nome da fazenda, ele ressignificou o nome. Devido à presença de flores, as cravinhas, que parecem pequenos cravos, ficou Cravinhos. Mas nós temos essa outra tradição do nome, que não é muito trabalhada, é mais uma tradição oral. Até pouco tempo atrás na história, eu falo 50 anos atrás, ainda se negava muito a presença dos negros escravizados aqui na região. E hoje não, hoje já não se tem mais como negar isso. Não se tem mais como negar, porque tem pesquisas por renomados historiadores. O professor Carlo Monte mesmo fez uma pesquisa bem aprofundada das grandes... dos negros escravizados aqui na região, por volta dos anos de 1830. Então, os vestígios do negro é muito forte. E aí, falar a origem do nome das cravinas ou dos escravinhos é uma discussão que não vai ter fim. Mas isso, para mim, é o menos importante. Para mim, é o menos importante. A Fazenda Cravinhos ou Fazenda dos Escravinhos? Importante é o nome que já está aí, se perpetuou, né? E amanhã ou depois acredito que possa vir um outro historiador e aprofundar mais essas pesquisas. Assim como eu, em menos de 10 anos, nós aprofundamos muito nessa pesquisa. E cada vez mais você vai encontrando vestígios. E acontece de onde você menos espera tudo isso. Quando ele compra as terras, que ele começa a trazer as primeiras mudas de café, ele percebe que para ele trazer o desenvolvimento para a cidade e para facilitar a vida da produção cafeicultura aqui, ele vai precisar da linha férrea. Então ele começa a negociar, né, com a Mogiana, negocia em Ribeirão, se eu não me engano, em São Simão, e ele consegue trazer a estação para Cravinhos, para que o trem pare em Cravinhos e o trilho continue e permaneça, né? E a partir dessa negociação que nós vamos ter a fundação da cidade, do núcleo urbano. A primeira rua não é a Rua 15, é a Rua da Estação, né? Que é a Rua Bonfim atualmente, e ali nós vamos ter as primeiras lojas, a primeira hospedagem e a primeira igreja. Depois, acho que cerca de 15 anos depois, eles abrem a picada da Rua 15, que é abrir a Rua 15. E uma coisa que não se fala muito é que a Rua 15 ela foi aberta por escravizados. Nós já estávamos no início da abolição, né? Logo após a Lei Áurea, mas não eram todos que respeitavam a determinação logo de início. E ainda assim, muitos escravizados continuaram a trabalhar como escravizados porque eles não tinham para onde ir, né? A Lei Áurea ela não se preocupou em integrar os ex-escravizados na sociedade. Então, eles continuaram a trabalhar em troca de moradia, de um pouco de comida, para os seus antigos proprietários. E eles que abriram a picada da Rua 15, a abertura, o início da Rua 15, né, que vai da Rua Bonfim, ali até mais ou menos onde está a Casa Libanesa, e depois ela vai subindo, ela vai se manifestando.
E ali na Rua 15 foram, então, as primeiras moradias, as primeiras lojas, principalmente fazendas, que eram lojas de tecidos. Nós temos ali as primeiras vendas de produtos que vinham com a linha férrea, né? Nós vamos ter, a partir dali, a expansão do núcleo urbano da cidade. Então, o centro de Cravinhos, ele inicia, principalmente a partir da Rua Bonfim e depois da Rua 15, a expansão, a criação do núcleo urbano da cidade. O Estado estava patrocinando a vinda dos imigrantes italianos para cá, para a região. Muitos vieram para Cravinhos. Na sua totalidade, a maior parte da população de Cravinhos, nesse período, era de italianos. Como toda a região, Ribeirão Preto também era a maior parte, mais de 50% da população era italiana. Então, essa região toda foi tomando forma, foi tomando corpo, foi crescendo. Mas só que tem um fato seguinte, Cravinhos até então não existia como cidade ainda, não existia nem a vila. Mas a partir do ano de 1888, um desses que vieram junto, logo depois da família Pereira Barreto, que é o Francisco Rodrigues dos Santos Bonfim, ele vem e, como por tradição o português ele era muito religioso, logo de início ele já constrói uma capela na porteira da sua fazenda. E ele construiu essa capela a São José do Bonfim, que era o santo, ele era devoto de São José do Bonfim. Ele trouxe essa imagem de Portugal e construiu a capela de São José do Bonfim. E junto com isso, ele também ele comprou umas terras do cemitério e fez a doação para São José do Bonfim, como era tradicional. Até então, a igreja era ela quem fazia a parte cartorária, né, do Estado. A figura do Estado estava representada pela igreja. Então, para que algumas terras fossem reconhecidas, você tinha que fazer um pagamento, uma espécie de pagamento, ou seja, doando as terras. Assim foi com Ribeirão Preto, assim foi com Santa Rita do Passa Quatro, São Simão. Várias cidades da região, foi dessa maneira que as cidades foram surgindo. E existia uma lei, do período colonial ainda, para que a cidade para que a vila surgisse, ela precisava ter coisas básicas. Primeiro, ter uma igreja e um prédio para a Câmara Municipal. O prédio da Câmara Municipal, segundo relatos a gente tem, foi doado por João Nogueira, que é o prédio atual, que foi aquele prédio ali onde está a Câmara hoje. No início teve a Câmara Municipal, depois ali foi construída a escola, que depois foi transferido para o prédio lá em cima e depois voltou para o prédio João Nogueira. Então, João Nogueira também foi uma figura importantíssima para o surgimento da vila, porque ele deu aquilo que a lei falava, precisa ter uma capela, precisa ter um prédio de uma câmara e precisava ter uma cadeia. A cadeia também foi construída. Segundo alguns relatos, era ali na Rua Floriano Peixoto, que já não existe mais hoje. Então, essas figuras, foi assim nesse contexto que a cidade foi surgindo. Falar assim, quem é o fundador de Cravinhos? Perguntaram isso para o Rubens Cione, o historiador de Ribeirão Preto. E ele perguntou, fundador nem sempre é uma pessoa só, é o esforço de toda a sua comunidade. É o esforço de toda a sua comunidade. As primeiras casas, né, as primeiras moradias que nós temos são daqueles fazendeiros que vêm quando o Luiz Pereira Barreto ele lança, se não me engano, uma reportagem no Jornal de São Paulo, que vai se transformar no Estado de São Paulo futuramente, dizendo que as terras aqui são boas para cultivos e chamando as famílias. Então, vem primeiro as famílias produtoras de café, então as elites, né, brasileiras. As grandes casas, os mausoléus que vão ser construídos no início, são as casas dessas pessoas, né? Aqueles trabalhadores, eles ficavam restritos à parte não central da cidade. Então, ruas mais espaçadas, mais escassas, mais longes, fazendas, né? Até mesmo morando dentro de sítios e não no núcleo urbano. Depois, aqui, a primeira avenida, se não me engano, a Rita Cândida Nogueira, que não chamava Rita Cândida Nogueira, né? Ela vai ser construída só com casarões. Então, os barões do café,
Os coronéis da cidade, eles vão todos construir casas ali. É onde vai ser construída a primeira escola, que não é o João Nogueira, é a escola da Sociedade Italiana. Então, foi uma escola construída por aqueles trabalhadores italianos que vinham para trabalhar na fazenda de café para os seus filhos. Então, as primeiras aulas elas eram em italiano e depois começaram a ensinar o português. O João Nogueira ele vai ser construído inicialmente ali onde está a Câmara Municipal hoje. Ele não é naquele prédio que nós temos. E aquele território, aquelas terras onde está o João Nogueira, o Colégio João Nogueira hoje, vai ser doado pelo Coronel João Nogueira em 1900 e a construção começa em 1907, vai terminar em 1915. Né? E ali do lado, aquela avenida toda, ela vai ser considerada como a Avenida das Elites. Você tem ainda alguns casarões. O casarão do João Souza de Campos ainda está ali. Nós temos onde está a Casa das Freiras, como é conhecida aqui em Cravinhos. É um casarão antigo de um cafeicultor. Onde nós temos aquela pizzaria, é um casarão antigo de um cafeicultor também. Então, nós temos ainda os resquícios ali. Aquela era a principal rua das elites, das moradias. A Rua 15 ela vai ser mais a rua do comércio, tal como é hoje, né? E as pessoas, os mais simples, os trabalhadores, eles ficavam, então, nas chamadas periferias. Não era tão central. E também uma outra coisa interessante que começou a dar mais corpo à vila foi a construção do cemitério. Porque quem tinha dinheiro ou era enterrado em Ribeirão Preto ou São Simão. E quem não tinha era enterrado nas fazendas. Era enterrado nas fazendas. Aí a cidade já começou a enterrar os seus próprios mortos. Inclusive o Bonfim foi enterrado lá. Aqui já era uma fazenda que já tinha em torno de 500 mil pés, eles plantaram mais ou menos 500 mil pés de café naquela época, né? E foi uma fazenda que se desenvolveu profundamente. E eu comprei da própria família, há 40 anos atrás, eu comprei da própria família Pereira Barreto. Falar da família Pereira Barreto, não tem como negar da sua importância aqui para a cidade. Falar da importância da fazenda Cravinhos, não tem como negar. Só que quando do surgimento da criação do município, outras grandes fazendas foram. Inclusive tem um mapa que vai estar sendo apresentado, a gente está mostrando todas as grandes fazendas. As principais delas, a Fazenda Sapecado, a Fazenda das Flores, a fazenda que hoje a gente conheceu como Buenópolis, mas antes era a cabeceira do Ribeirão Preto, né? A Fazenda das Figueiras, a fazenda lá da região de Serrinha. Então foram várias fazendas que compuseram, né? Que comporam, o município de Cravinhos surgiu em cima delas. Hoje, se não me falha a memória, tem mais de 150 propriedades rurais, mas naquele período eram menos de 10. Ou seja, elas vai mudando, né? Vai mudando de propriedade, de proprietários, e assim a história vai se construindo. Meu nome eu chamo Durvalina. Eu não chamo Durro, eu chamo Durvalina. E minha idade é 100 já pode pôr 102? 102. Aí eu tinha meu pai, meu marido, aí ele quis vir para Cravinhos. Pai eu não tinha não. Ele quis vir para Cravinhos. Aí perguntou se nós queríamos vir, aí nós tudo queríamos vir, que nós era pouco irmão, aí nós tudo quis vir. Aí nós veio, aí ele comprou
Aí nós íamos morar de aluguel aqui, de casa dos outros, não era nossa. Aí depois que nós estávamos aqui com os tempos, que saiu a Coab, aí nós pegamos a casa da Coab, que é aqui, agora onde nós moramos aqui. Eu me chamo Leandro Bionês Cavalcante da Silva, sou natural de Cravinhos. Nasci em junho de 85. É legal frisar essa parte porque o jornal nasceu em novembro de 84. Então assim, eu a vida inteira, desde o ventre da barriga da minha mãe, eu já vivi o jornalismo, já estava nesse caminho do jornalismo. Ingressei na faculdade, me formei em 2010 e desde então meu pai me colocou cedo, né, para vivenciar. Então a gente estava sempre dentro de uma redação. Eu com 7 anos de idade eu comecei a entregar jornal, que meu pai levava a gente e achava super divertido, porque passava, ele comprava um doce, comprava um salgado. Então a gente foi, tanto eu como meus primos, eles sempre usavam assim, a família, os amigos, para começar de pequeno, então ensinando a trabalhar. E a gente ia com ele entregar jornal de carro pela cidade. Não era nada muito difícil, né? Era até divertido, porque passava, jogava o jornal nas casas, tudo. E aí, com essa vivência, tudo, tentei mudar de profissão, eu fiz 6 meses de direito, mas não era minha praia. Resolvi parar e naquilo que eu cresci, que eu vivenciei a minha vida inteira. Eu sou Kátia Bionês Cavalcante, tenho 39 anos, praticamente a idade do jornal também. E de profissão eu sou economista e fotógrafa. Aqui no jornal, na realidade, o meu irmão está há mais tempo, né, no jornal. Eu tive um enredo fora do jornal, um pouquinho diferente. Eu me formei em economia, né, fui economista, fiz iniciação científica, fui na época era NEP, né, o primeiro núcleo econômico de Ribeirão a fazer os cálculos da inflação do interior. Eu estava lá presente na época. Iniciou no Lacerda, né, e depois que passou para a USP. Aí eu atuei por 6 anos em bancos, tá? Fui por 6 anos bancária e sempre ajudei o meu pai em paralelo com o jornal e minha mãe na locadora. Eu ficava um pouquinho mais na locadora com a minha mãe do que no jornal, mas eu sempre estava auxiliando ambos nessa parte. Então, tipo, hipoteticamente, nos meus momentos de folga, eu estava também trabalhando junto com eles, então a gente sempre estava ativo. Bom, meu nome é Leandro Maurício, eu sou ator por vocação e sou administrador e coordenador pedagógico por profissão. Eu acho que eu vivi, eu posso dizer por mim, né, na minha jornada, eu acho que eu participei da melhor fase da cidade de Cravinhos, eu acho, né, eu sou da geração dos anos 70, né, da geração 70, então a cidade ela estava, né, numa evolução constante, né, então muitos movimentos culturais e sociais que aconteceram no país e repercutiram na cidade, né, eu tive o privilégio de participar, foi muito bom. E eu acho que fui feliz, foi uma infância feliz, uma infância onde eu acho que a formação escolar foi muito importante, a base, né, que eu tive na Escola João Nogueira foi muito importante, acho que para todos da minha geração, né, o estudo era muito importante, o respeito ao professor era muito importante, mas não só pelo fato de respeitar o professor e a escola, mas pela garantia de que, agindo dessa forma, nós teríamos condições de sermos melhores do que a nossa geração anterior. Então, eu comecei a dar aula, na verdade, foi pintura em tela, né, óleo sobre tela. Então, eu comecei com 16 anos, eu já tinha eu tinha 5, 6 alunos já em casa, né, já dava aula de pintura em tela, né, 16 anos, né, aí com 16 anos, eu comprei minha primeira mobilete na época, era uma sensação, dando aula em casa, de pintura em tela, né? Eu aprendi 2 anos antes e eu comecei a ensinar as pessoas mais jovens que eu. No entanto, acabou atraindo pessoas mais velhas também. E aí eu continuei por mais 2 anos, quando eu fiz os 18. Aí eu comecei já a fazer faculdade de arte, né? Que
Naquela época eu já escolhi isso por conta de 2 professores que me motivou aqui na cidade, que foi o Paulo Chaves e o Paulo Lozano. Eu frequentei o ateliê dele, onde é a clínica ali do Walter, né? Eu frequentei ali muito tempo, a ateliê dele. Então foi um professor que, né, quando eu estava lá na 7ª série, eu falei, não, eu quero ser professor de arte. E dali para frente eu comecei, não, eu quero fazer arte. Aí eu comecei a pintura em tela, aprendi, estudei, né, por vários professores, tive muito professor de pintura em tela. E com 18 anos eu fui para Curitiba aprender uma técnica nova que chamava arte plástica digital, né? Isso ainda não tinha no Brasil. Assim, no Brasil tinha, né? Só que não tinha ainda como fazer impressão. Então a gente mandava lá para Caxias do Sul, que é o único lugar que tinha impressão ultravioleta. Mas eu aprendi com esse professor, né? Chama-se Elito Medeiros, é um senhor. Ele, na época eu vendia meus quadros pela internet naquela época. Na época não era Mercado Livre, chamava arremate.com, aí o Mercado Livre comprou isso. Então naquela época eu vendia, aí o cara gostou da minha obra, comprou, não, ele era colecionador, e aí ele viu o potencial em mim e me convidou para ir lá. Aí eu aprendi essa técnica, quando eu voltei de lá, né, eu cheguei a pintar todos os faróis da costa brasileira, aí eu fui convidado a fazer uma exposição lá no Farol da Barra, o presidente, né, tenente da Marinha, tudo, né, então foi bem legal. Só que aí eu fui à faculdade, né? Aí tinha que trabalhar. Então, mas eu tô na prefeitura, já vai fazer 17 anos já. Eu comecei nas outras escolas, né? Eu dei aula em todas as escolas da prefeitura aqui, na cidade também, do estado também. E aí eu tô no João Nogueira já faz uns 15 anos, eu acho. Mas... Bom, aqui na fazenda eu vim para cá há muitos anos, né? E recomecei, fui reconstruindo a fazenda e fui procurando pesquisar, estudar essa história e ver as possibilidades que a fazenda tinha. A gente testou, a gente plantou de tudo aqui para testar, para ver realmente essa região que vai aqui, essa região São Simão, Cravinhos, essa parte alta que vai até, passa por Bonfim, Paulista e Dumont, né? É uma região muito abençoada, uma região de terras muito férteis, né? Me chamo João Gutierrez, tenho 19 anos, sou natural daqui de Cravinhos e atualmente sou aluno da Unip, estou cursando Publicidade e Propaganda. Normalmente eu costumo fazer curta-metragem daqui da cidade, com algumas ideias que eu tenho, eu chamo alguns amigos e a gente sai por aí inventando histórias e filmando. Esse é o meu hobby favorito. O que me instiga mais é que desde pequeno eu sempre assisti vídeos, filmes e ficava imaginando como era possível as pessoas fazerem aquilo, o que eram os cortes, como fazer aquelas jogadas de cenas, e isso foi o que me encantou. E também, quando eu era criança, eu brincava muito, eu imaginava, como pode dizer, como se eu estivesse dentro de um filme mesmo, sabe? E ano retrasado, se não me engano, 2022, foi quando eu fiz meu primeiro curta-metragem na escola, de terror, uma coisa bobinha mesmo, mas pro Halloween. Aconteceu que todo mundo gostou, os professores me apoiaram, todo mundo aplaudiu aquele meu vídeo. A partir daí eu continuei seguindo aí, fazendo mais curtas-metragens. Olha, quando eu mudei para cá, a cidade ela ia só até o cemitério. Lá a Alvorada não existia, as acácias ainda estavam iniciando naquele período, existia o que o pessoal fala muito, um exemplo, Alto das Acácias, pensa que é ali ao lado esquerdo subindo, e não é. Se você vai no setor de cadastro da prefeitura, Alto das Acácias fica subindo a avenida, como chama? Nossa. A avenida ali de frente ao Parque Ecológico, deu branco. Salvador Pagano. Quando você vai subindo a Salvador Pagano, à sua direita, quase lá perto da Winston Churchill, Alto das Acácias é ali. Depois foi para lá, do lado direito, que foi ampliando. Então ali ainda estava tudo
muito mato ainda. E a cidade, então a cidade era essa, era uma cidade pequena. Eu trabalhava em Ribeirão Preto já fazia uns 10 anos e pela necessidade eu morava em Pitangueiras e trabalhava em Ribeirão Preto. Daí chegou um momento que eu tinha que morar em Ribeirão Preto. E eu não gostava de morar em Ribeirão Preto. Eu falei, como vários amigos lá da empresa já moravam aqui, eu vim até aqui, conheci a cidade e de imediato já gostei. Me senti bem, o clima, a cidade. Só que eu mudei para cá num momento político muito ruim. Muito conturbado o momento político da cidade. E a cidade ficava travada. A cidade ficava travada. Até que no início dos anos 2000, houve-se uma mudança brusca, né, na política de Cravinhos. E meus filhos vieram para cá, minha filha com 11 anos e o menino com 5, foram crescendo aqui. Daí nós fomos fincando raízes aqui. E Cravinhos, para mim, hoje eu não mudo daqui. Eu daria tudo o que tivesse para voltar aos tempos de criança. Eu não sei por que a gente cresce e não sai da mente esta lembrança. Aos domingos missa na matriz, na cidadezinha onde eu nascia, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Que saudade da professorinha que me ensinou beabá. Beto Vaca é um apelido que eu adquiri quando eu trabalhava em posto de gasolina na Anhanguera, era uma pista só. E parava muito aqueles caminhões de madrugada no pátio do posto e eles pediam para chamar a tal hora. E quando eu dava os intervalos nas bombas, eu ficava andando no meio daqueles caminhões. E quando eu via um caminhão carregado de vaca, eu ficava mexendo com as vacas assim. Então, quando aparecia um pneu, nessas alturas, aparecia um pneu para mim arrumar, cadê o Beto? Cadê o Beto? Meus companheiros falaram, tá rodeando as vacas. Aí começaram, ô vaca, ô vaca. O filho do leite de vaca, porque eu estava mexendo com as vacas. Eu sou nascido e criado em Cravinhos, nascido na rua 15 de novembro, 162, no centro de Cravinhos. Me orgulho por ser um cravinhense, não desfazendo de ninguém. O jornal, na verdade, ele entrou para a família mais ou menos em 79, que foi quando meu pai, Francisco Cavalcante, também era jornalista. Ele veio a falecer aos 65 anos, agora em 2022. E ele começou essa vida em 79, ele comprou um jornal, o Jornal de Cravinhos. Ele era do seu Amir Pessoa e seu Amir Pessoa e Dona Elvete Pessoa. O casal vendeu para ele, era o Chico do jornal, que depois ele ficou conhecido, e o seu Belê, na época. Compraram o Jornal de Cravinhos e se aventuraram por 5 anos com esse jornal. Depois ele foi vendido, o Jornal de Cravinhos, o Antônio Mota adquiriu o jornal, e ele ia parar, mas já estava no sangue já o jornalismo. Ele montou o jornal A Tribuna Regional, que aí ele tinha o objetivo de fazer uma circulação maior na região toda, não ficar só no nicho de Cravinhos. Ele circulou durante 5 anos com o Jornal de Cravinhos, montou o jornal A Tribuna e hoje nós chegamos mais ou menos em 1.900 edições já impressas. Eu tenho 8 filhos e todos 8 criou, agora depois de velho, depois de já criado, morreu 2, uma mulher e um filho. Mas eu criei tudo, e tudo com saúde. Eles nem morreu de doença. O meu filho morreu porque ele caiu, quebrou o febre, aí ele caiu, aí ele morreu. E demorou para atender, e ele morreu. E minha filha foi de bebê, ela bebia muita pinga. Ela andava por aí, bebia. A gente falava com ela,
trazia ela, conversava com ela para ela largar da bebida, mas não tinha jeito. Ela bebia mesmo, até morreu. Bom, eu sempre fui uma pessoa inquieta, né, desde muito moleque, assim. Eu sempre gostei muito de aparecer, como dizem, né? Sempre quis estar envolvido com gente também. Eu não sei viver sozinho. E a arte chega para mim ainda na escola, no ensino fundamental, participando das pecinhas de teatro no colégio e depois já no que chamam agora de ensino médio, eu conheci um professor, o professor Paulo César Chaves, que era um professor de artes aqui da cidade, um visionário, um artista nato, e ele promovia dentro das aulas de educação artística, né, várias apresentações de teatro e também fora da escola ele sempre estava formando elencos para espetáculos, né? Na sua maior parte, naquela época, espetáculos que tinham um cunho mais religioso, né? Semana Santa, a questão lá da Paixão de Cristo, né? E eu comecei a me envolver nesse processo todo e me apaixonei. Como dizem no teatro, eu fui picado pelo inseto do teatro e depois daí não consegui mais viver sem. O Chico, ele sempre se aventurava em fazer eventos, ele gostava muito de promover o jornal. Então ele inventava muita coisa, ele inventava gincanas pela cidade, ele reunia as escolas e conseguia prêmios ou dinheiro junto com o comércio, colocava dentro de envelope e colava entre os lugares da cidade. Então todo mundo se reunia na praça e ele ia dando dica. E de acordo com as dicas o pessoal ia encontrando esses prêmios. Então movimentava a cidade toda. Isso para ajudar a promover o jornal. Junto com o Zé Mário Bordonal, eles faziam Quem Sabe Faz o Show. Então eles colocavam um carro na praça e aí o pessoal chegava e dava o show. Como? Eu sei dançar, vamos subir, vamos dançar. Vou colocar uma lambada. Vinha um casal, dançava uma lambada. Música, vou cantar. Eu sei jogar bolinha pro alto. Então assim, você dava seu show. E a galera voltava aplaudindo, gritando. E ganhava premiação. Era sempre premiação simples, mas ele fazia esse tipo de concurso. Não, eu quando era garoto, eu morei em São Paulo lá. Meu pai mandou para São Paulo para trabalhar com os parentes lá e eu fui ficar lá em São Paulo. E na época, eu fiquei lá uns 8 anos. Depois eu vim para cá. Quando eu vim para cá eu tinha 18. Aí comecei a trabalhar aqui. Mas o meu ganha-pão mesmo foi lá em São Paulo, na época, né? E estou aqui até hoje. Nunca parei um dia de trabalhar. Eu trabalho 365 dias por ano. Aqui, ó. Nunca fiquei fechado um dia. Por enquanto. Meu pessoal, por exemplo, meus filhos, minha esposa, etc., meus amigos, eles me convidam para passear. Eu não saio daqui. De jeito nenhum. Eu nunca larguei isso aqui, porque isso aqui é minha vida. Então não adianta querer me convencer. Você tem que passear. Que passear? Os outros que querem me conhecer, que vêm aqui. O Chico também ele sempre foi apaixonado por essa parte de moda, de desfile. Então ele promoveu o Miss Cravinhos, ele promoveu o concurso Gatinhos e Gatões. Esses concursos rodavam toda a região e tinha a participação de muita gente. Um grande parceiro que a gente sempre cita, sempre foi o Leandro Maurício, que ele ensinava as meninas a desfilar, ele ensaiava tudo. A Maria Helena, a esposa da minha mãe, a esposa do Chico, ela que fazia as faixas, costurava tudo à mão. Então, assim, ela acabava envolvendo toda a família. No dia do concurso, o meu tio era segurança, minha tia estava na bilheteria, então ia a família toda. O Chico ele sempre teve esse poder de reunir muita gente, então todo mundo queria estar perto dele. Ele era uma pessoa muito bondosa, muito querida, então ele conseguia atrair e tudo que ele falava que ia fazer, todo mundo abria as mãos, falou, vamos lá, vamos abraçar e vamos fazer, e acontecia. Aí, desde muito nova, que meu pai sempre fazia, tipo, Gatinhas e Gatões, as coisas, essa parte de fotografia. Então, quando eu vim para o jornal, acabei abraçando essa parte também. Então, assim, aqui eu faço um pouquinho na área comercial
A parte de cobertura de evento, eu vou muito em evento empresarial, então eu sempre levo um jornal. Eu sou até conhecida, o pessoal já chega, tem aqueles que são apaixonados por jornal, fala, Cátia, você trouxe alguma edição hoje? Aí eu brinco, sempre comigo, debaixo do meu braço, eu sou, como o pessoal brinca, né? Eu sou a Chiquinha, né? A lembrança boa que eu tinha para contar era do Fileirão. Eu fui criada no Fileirão, meu filho foi criado no Fileirão. Nós levantávamos cedo para ir para o Fileirão chupar manga, porque nós não tínhamos o que comer. Não tinha nada que comer. Aí nós íamos para o Fileirão, tinha manga, tinha tudo. E agora a gente não vê um pé de manga lá, não vê nada, não vê nada. É um desgosto para a gente. Tanto que criou a gente e hoje. Eu gosto da cidade. Gosto. Agora eu gosto dela. Mas primeiro gostava não, nós só passava necessidade, passava falta das coisas, não tinha nada. Que nem hoje eu não tenho nada na minha casa, eu não tenho nada, só tenho o dia e a noite. E meus filhos, meus netos, bastante netos eu tenho. Mas eu não tenho nada, mais ou menos na cidade a gente vê a limpeza e o jeito que está a cidade. A partir dos anos 90, passou a se preocupar mais com a questão da formação de público para artes na cidade, com eventos, né, que começaram a acontecer com uma certa frequência. Eu fui, por conta daqui da Unguiçara, onde eu sou coordenador, né, por conta da Unguiçara, nós fundamos um projeto de teatro em 2009, com o apoio da administração pública na época, que foi um curso de teatro que foi inovador. Assim, a gente descobriu que havia muitas pessoas querendo experimentar também fazer o teatro, né? E essa foi uma forma de eu também contribuir para a cidade, né? Eu já tinha me formado fora daqui, e muitos atores pensam, né? Vou me formar e vou sair de Cravinhos e vou para a capital, né? Vou buscar outras coisas. Eu fiz o caminho inverso. Eu achei que depois da minha formação eu devia devolver para Cravinhos o que a cidade me ofereceu, porque eu só sou ator por conta das experiências que eu vivi aqui, por conta da minha vivência nessa cidade. Então, eu decidi devolver isso para o município, criando esse projeto em parceria com a Unguiçara, que é o CIT. Em 2009 ele foi lançado, e a partir de então, várias pessoas até hoje puderam participar desse processo, né? Porque eu acredito que Cravinhos é uma cidade assim, que contém muita lenda, principalmente do pessoal mais velho. Eu já ouvi bastante lenda daqui e eu queria trazer essas histórias que o pessoal antigo conta para o pessoal mais jovem, em formato de filme ou de um vídeo, que é o que mais vai chamar a atenção. Cravinhos, ó, o que eu posso falar dessa cidade aqui, né? Eu levo o nome hoje da cidade porque a gente vê que é uma cidade que está crescendo a cada dia, né? Para quem nasci aqui, meus avós nasceram aqui, né? Então, minha mãe. Então, é uma cidade que realmente é uma cidade do desenvolvimento, né? Então, tá cada dia mais evoluindo, né? Do que era. A gente tem algumas histórias, né? Que conta, né? Da praga, né, do que o padre jogou na cidade naquela época, né? Como é que foi isso? Então, contam-se, né, os antigos contam que tinha um padre, né, aqui na cidade, e aí eu não me lembro se foi o circo, né, que na época os circos vinham, né, para cá. E aí a população, não sei se revoltou com o padre, alguma coisa assim, e o padre foi expulso da cidade, né, dentro de uma cela, não sei. E aí, conforme ele estava indo embora, ele jogou uma praga na cidade, ou na família de alguém da cidade, né, que não sei quantas gerações a cidade não ia desenvolver, né. Alguns dizem que já morreu todos, né, da geração. Alguns ainda dizem que tem 1 ou 2 vivos ainda, só que a gente não sabe qual é a família, né? Sim. Alguns sabem, mas né, a gente, pelo menos eu não sei. Mas aí foi essa praga do padre, né? Que jogou para a cidade não crescer, né? Acho que não deu muito certo, não.
Não deu. A cidade desenvolveu, né? Legal. Né, essa é uma das histórias que os antigos contam, né? Isso aqui, tá gravando? Essa aqui é uma foto que eu tirei quando saiu a matéria minha no Fantástico. A primeira matéria que saiu na TV, saiu no Fantástico, chamava Fantástico, o Show da Vida. Então eu pus aqui, Beto Vaca, o garoto do Fantástico. Não foi ideia de fazer o que está feito. Aqui, quando eu comecei aqui, era só esse salãozinho alugado. Eu morava lá em cima. Então eu abri e fechava só o salãozinho. Depois de uns 10 anos eu consegui comprar o imóvel. Aí comecei, como eu jogava aquelas garrafas de champanhe que não tinha retorno, eu comecei a pendurar na parede. Aí virou uma bola de neve. Aí as pessoas traziam para mim, Beto, vou trazer umas coisas que você pendurou aí. Virou aquela... A origem é essa. Eu tenho um ditado assim, quem guarda o que não presta, tem sempre o que precisa. Porque naquele tempo é o seguinte, né? Naquele tempo, os mercados, os armazéns, de sábado não trabalhavam nem de domingo. Então eles vinham aqui. O que eu não tinha, eu ia anotando, e virou essa bola de neve. Eu tenho coisa aí que eu nem sei mais o que eu tenho. De vez em quando aparece coisas guardadas aqui, daquele tempo ainda, entendeu? Outro dia chegou uma senhora aqui e falou, ó, ela veio de carro com um motorista particular e chegou, você é o Beto Vaca? Falei, sou. Diz que me falaram que você tem aquelas velhinhas de pôr no copo d'água assim, você... Falei, tenho. Ai, que bom, eu vou levar. Aí peguei 2 caixinhas, porque cada caixinha daquela tem 20 velinha, sabe? Eu falei, 2 caixinhas dá? Falou, não, eu quero levar tudo. Falei, não, tudo, dona, a senhora não pode. Essas 2 caixinhas vai dar muito tempo. E quando acabar, você vai me buscar mais. Sabe por quê? Eu falei para ela. Porque vai vir outras pessoas igual a senhora procurando a caixinha. Se eu vender tudo, eu não vou ter para servir ela. E ela se conformou e assim muitas coisas, entendeu? Eu tenho coisa guardada aí. Isso aqui é um túnel do tempo, rapaz. Eu nem sei o que eu tenho mais lá dentro, mas é tudo coisa. Ó, a locadora, assim, era o point. Era o point da cidade, vamos colocar assim. Meus amigos, ai, o que chegou de novo? Às vezes, ó, vou fazer um trabalho. Ah, Kátia, vê se consegue pegar um filme para depois do trabalho a gente assistir, aí você já leva para a locadora. E lá na locadora, meu pai amava ficar na locadora. Saía do jornal 6 horas, a locadora ficava aberta na época, chegou a fechar 2 horas da manhã. Porque o pessoal ia lá para ficar conversando com meu pai, com a minha mãe. Tipo, o que tá no cinema? Nossa, quem que são dos Oscar? Quem que é? Quais os filmes dos caras do Oscar? E a gente ganhava muito convite para ir no cinema, né? Eles faziam um café para os donos de locadora, para fazer os lançamentos. O que hoje muita gente faz na inauguração de uma empresa, tipo coffee, todas as coisas. Antigamente era cada filme que saía no cinema. As pessoas nem imaginam, né? Então, assim, na locadora era praticamente um point, né? Então, assim, a locadora começou na varanda da minha casa com fitas, o famoso VHS, né? Que o meu pai também, quando filmava, ele tinha uma filmadora, quando tinha os eventos, ele filmava lá e a gente assistia. Até hoje lá em casa tem videocassete, né? Porque a gente tem ainda algumas fitas lá. E na época do VHS, a gente tinha mais de 20 mil títulos em VHS. E assim, a gente era num ponto aqui na Rua 15 que o salão era gigante. Aí o DVD otimizou muito o espaço, né? Então, assim, a gente teve que fazer uma transição porque não era todo mundo que tinha DVD. E, ao mesmo tempo, a gente tinha que comprar alguns filmes em VHS e em DVD, porque como o DVD era caro, então, assim, foi ficando complicado.
Aí quando teve essa transição praticamente total pro DVD, aí a gente diminuiu o espaço e mudou a locadora para um espaço mais otimizado, porque o outro já ficou grande demais. Tanto que hoje o prédio da locadora são 3 empresas. É ali na Rua 15, do lado do Correio, né? Que tem ali, hoje tem a Claro, um salão de beleza e tem uma portinha na lateral que tem mais 3 empresas. Ali era a locadora. A gente ocupava praticamente o espaço todo. O Chico sempre foi um amante do rádio também. Quando você chega na redação, você vê vários rádios antigos aqui, ele era apaixonado nisso e ele sempre adquiria. Eu não me lembro um dia que eu acordei e o rádio não estava no último. Ele era o primeiro a acordar na casa, ele acordava a casa inteira com o rádio no último, lendo o jornal, escutando notícia. Então a gente sempre foi muito envolvido com essa parte de rádio. Ele trabalhou na Rádio Canal Livre, no programa Manhã Total. Na Rádio Canal Livre, no programa Manhã Total. E lá eles faziam jornalismo. O pessoal ligava, tinha denúncia, ligava no setor competente e tal. Então tudo que acontecia na cidade, eles estavam tentando, não digo denunciar, mas informar e tentar solucionar esse problema. Depois que fechou a Rádio Canal Livre, que era do Bita, que tinha um supermercado na época, ele montou a Rádio Tribuna FM. Então, por alguns anos, ele foi fazendo o mesmo trabalho de jornalismo. Ele fazia também um trabalho social que pedia muita cesta básica, que era deixada na rádio e isso daí era entregue para as famílias carentes. Então, ele fazia todo esse trabalho social, além do jornalismo. Ele encerrou essa atividade da rádio. E aí, com o tempo, chegando à tecnologia, a gente montou a Tribuna Web. Então, a Tribuna Web ficou por uns 2 anos. Então, ele tinha um programa de jornalismo de dia, musical, e à noite, junto com o Kennedy Oliveira, o Chico trazia personalidades da cidade para fazer entrevista. Também permaneceu mais um tempo. Esse também foi mais um projeto que a gente encerrou em decorrência dele ter ficado doente. Então, a gente teve que diminuir o nosso tempo e alguns projetos para dar mais atenção para ele. Nós chamamos ela de Oká, né? Mas o nome dela mesmo chamava Miyuki Ono, né? Que é o nome dela. E aí minha mãe conheceu, quando minha mãe veio para cá em 1900... não lembro assim, a data precisa, mas quando ela veio para cá, ela passava na rua com essa carroça vendendo verdura. E aí acabou pegando amizade, tudo. E aí a gente começou a conviver lá na Fazenda Cravinhos. Então, assim, a gente sempre ia para lá. E direto, né, a gente brincava lá e a gente vinha, o vagão do trem, né, que tinha lá na época, não tinha leiteria ainda, nada, né, e a gente brincava nesse galpão, né, então ali a gente brincava nesse galpão, o trem passava, né, os vagões por cima do trem, na linha assim, aí tinha as portas de correr, que eram, não lembro se era 3, 4 portas de correr. E aí a gente não podia abrir essa porta, né? Que ela falava que tinha as coisas lá dentro, não sei o que, mas a gente, né, moleque, a gente subia lá em cima, onde corria a linha do trem, tinha lá e lá em cima tinha uma portinha assim que, na verdade, acho que era um celeiro lá, porque, né, eles guardavam as coisas lá. E a gente ficava sempre curioso para entrar lá dentro, né? Mas a gente nunca conseguiu entrar, né? Sempre estava trancado, né? E eu acredito que o galpão tem ainda, né? Mas... Bom, eu vivi os anos 90 assim, com mais intensidade, né? Peguei o finalzinho dos anos 80, eu ainda era muito moleque, mas nos anos 90 e os anos 2000 foram os anos onde eu mais atuei. E a vida noturna era bem rica na cidade, né? Havia as boates, né, como eram chamadas, hoje não são mais chamadas assim, né? São chamadas de baladas, né? Mas naquela época havia as boates, a Shadows, que era a boate do clube recreativo, depois o Trem que Pula, depois a Elos, né? Ou não lembro se a ordem é essa. Eu sei que a Shadows foi a primeira e depois não lembro a ordem das outras duas. Mas a noite em Cravinhos era sensacional, né? Ainda na minha época de adolescente, eu vivi o finalzinho daquele movimento onde os casais circulavam nos quarteirões ali, no quadrilátero da Tiradentes, Avenida Rita Cândida Nogueira,
e Dias a Eduardo Vira Palma e a Rua 15, ali naquele quadrado. Então era o quadrado ali da Tiradentes, com a Rua 15, e o quadrado da praça. Então os casais, as pessoas, né, circulavam naqueles pedaços ali, né, naquele espaço. E era um espaço onde havia ali a paquera, o flerte. Então a Rua 15 ainda, na minha geração, mesmo com a escassez de lugares, né, de bares, ainda assim a Rua 15 era o point da galera de se encontrar aos finais de semana, né? Então todo mundo, como eu moro no Pedregal, né, então a gente costumava falar descer. Então nós descíamos para a Rua 15 para ficar, né? E era muito bom, foi uma adolescência muito saudável. A gente tinha muita coisa para se fazer na cidade, né? Fora as baladas, assim, haviam brincadeiras. Eu promovi muitas festas na cidade também, né? Eu fui, durante um tempo, me aventurei como promoter. Então eu fiz festas, a fantasia, festa do cafona, festa flashbacks. E eu gosto de gente, né? Ainda gosto muito de gente. Então uma forma de reunir esse pessoal foi fazer festas, né? E foi um movimento muito legal. Eu sinto muita saudade. E quando eu olho fotos e registros, ou quando as pessoas ainda me encontram e falam: olha, conheci meu marido na sua festa, olha, meu filho tem tantos anos, ele quase nasceu durante a sua festa. Não durante, mas depois da sua festa. Então eu fico muito feliz, eu acho que eu contribuí também de uma certa forma para esse movimento social, né, de eventos na cidade, assim, eventos mais privados, porém voltados para qualquer tipo de pessoa. Noite da Espuma, né, foi uma época na boate, né, na Elos Disco Club, né. Isso daí marcou a cidade inteira, né, e até hoje as pessoas que viviam naquela época queriam voltar. E eu tinha amizade naquela época, né, com o Sandro, com o Érico, né, e com o DJ Cachorrão, na época a gente, né, tudo amizade, era tudo. E eu era bem jovem ainda, mas eu ia, né, como eu tinha amizade com ele, a gente não podia entrar os de menor, mas como eu tinha amizade, eu ia na Noite da Espuma. Ah, era uma coisa de louco, era muito bom. A gente, né, por ser mais jovem, a gente levava até óculos, assim, pra ficar no meio, né, atrás dos meninos. E onde que era? Era na Elos Disco Club, ali no centro, no centro da cidade, né. Aonde que ela ficava? O prédio que era? O prédio é ali bem no centro ali, onde é uma igreja evangélica hoje, né. Hoje é uma igreja evangélica bem no centro da cidade mesmo, né. Quer dizer que você brincou muito lá? Ah, lá, a Noite da Espuma foi uma coisa que marcou também bastante a gente, né, porque durou muito tempo. Aí depois que fechou, ficou muito tempo sem ter outra discoteca, né? Tinha uma outra discoteca, era a Shadow, né? Que era ali hoje onde é o centro ali que inaugurou do seu Chefira ali. Sim. Então ali era uma boate também, frequentava ali também a Shadow. E depois de um tempo, ficou muito tempo sem ter uma diversão assim para os jovens, aí surgiu o Trem que Pula, né? Que é uma outra boate que existiu também, que era do Beto Boca lá, e vixe, aí foi a sensação, né, que teve ali. Então, né, aí os jovens frequentavam na esquina, onde era o antiga papelaria do Carlitos, ali onde é o Eletrozema hoje. E aí na esquina tinha uma delicatessen, né? Então o pessoal ficava ali no barzinho e dali, né, ia para Elos, no caso. Aí depois passou a ser Boi Vermelho, né? Então ali teve um barzinho ali que era bem frequentado ali na frente, né? Estava mudando de trabalho, eu trabalhei muitos anos na indústria. Eu estava mudando de trabalho e estava procurando. Meu pai sempre dizia que aqui era um lugar muito... A região de Cravinhos era um lugar muito especial para morar, porque o clima era mais fresco do que o resto da região, né? E que se eu tivesse uma oportunidade, que eu devia vir morar aqui. Então surgiu essa oportunidade com essa fazenda que estava à venda na época, né? E deu certo de eu vir, né? Foi uma felicidade ter tido essa oportunidade de vir para cá, né? E aqui encontrar tanta história, tanta coisa para poder desenvolver, né? E tantas oportunidades para poder desenvolver, né?
surgiu a ideia das umas pessoas de colocar um avião no teto. Eu fiquei todo emocionado. E na época o prefeito ficou sabendo e falou, Beto, não faz isso não. Você está perto de uma rede de energia aí, a hora que der um vento, isso aí você está ferrado. Aí acabou aquela tesão de puta, mas eles iam colocar para mim e ia também. E tinha até já colocava um avião que ele ficava assim no vento, assim, que de noite acendia as luzinhas, ia ficar um negócio bacana mesmo. Mas me tiraram da cabeça, eu obedeci. A coluna no jornal eu sempre fui assim, sabe? Inclusive eu tenho uma coluna já há muitos anos que eu escrevo no Jornal de Cravinhos. E sei lá, eu comecei. Eu escrevo até hoje, sabe? Quando eu tenho tempo, mas não é mais que nem era, né? Agora estou mais devagar. Mas toda semana eu escrevo uma coluna. Quando eu não tenho coisa para escrever, eu leio num livro, transformo aquilo e passo no jornal. Ah, criar aquilo não foi fácil, não. Eu melhorei um pouquinho, depois que eles cresceu, que todo mundo trabalhava. Porque meu filho não teve nenhum vagabundo, não teve nenhum cadeieiro, não teve nada, sabe? Tudo com saúde, graças a Deus. Tudo tinha saúde. Esse aqui é meu neto. Esse aí. Aquilo ali é meu vizinho. Mora ali. E esse mora comigo. Ele mora com a senhora? Mora. Aí foi depois que eles cresceu. Eles cresceu, não fiquei bem. Eles casou, eles largou das mulheres, as mulheres veio tudo comigo. Eles que veio comigo. Meu filho, quem criou tudo foi eu. Eu criei de pequenininho. Eu criei esse pequenininho quando nasceu. E depois de velho, estou criando até hoje. Bom, eu sempre fui uma criança muito tímida, né? Eu estudei no João Nogueira do 1º ao 9º ano, eu sempre fui muito tímido. Quando eu fui para o ensino médio, no Francisco Gomes, eu pensei, vou mudar, ninguém aqui me conhece mesmo, então eu tenho que ser uma outra pessoa. Deu certo. Como o 1º ano foi pandemia, então eu me encontrei com o pessoal ali mais no finalzinho do ano, lá para outubro. Já no 2º ano eu quis, assim, ser o famosinho da escola, que todo mundo conhece, que participa das coisas. E eu vi que foi dando certo, aí, sei lá, o que me deu na cabeça de querer inventar um tal de Chico Gomes, que seria uma lenda de terror da escola. Conversando com os professores assim, eles foram me colocando algumas coisas nas cabeças, tipo assim, a luz piscou, é o Chico. A mesa moveu, a cortina balançou, é o Chico Gomes, é o terror na escola. Chegando no Halloween, aliás, nas férias de junho da escola, eu chamei alguns alunos, eu aproveitei que eu estava de férias, mas então a gente foi gravar um pouco na escola. E no Halloween, em outubro, eu apresentei esse vídeo. Na hora que eu vi que todo mundo me aplaudiu, gostou, a escola inteira ali na frente, aquilo foi sensacional pra mim. Daí eu quis seguir, depois eu fui no parque, fiz um vídeo de terror, chamei um professor meu, que tinha me incentivado. Depois, no ano passado, eu até cheguei a apresentar um vídeo, um curta-metragem do Dioguinho, a lenda do Dioguinho, na Feira do Livro de Ribeirão. Na hora que eu via o palco me aplaudindo, eu falei, é isso que eu quero seguir, é o cinema, eu acho que eu tenho talento para isso e eu tô aqui hoje. Não quero parar, quero seguir em frente. O Chico também ele participou muito tempo do alto-falante. Ele tinha na Praça Itamaraty, depois tinha no centro. O alto-falante era, antigamente, o pessoal se reunia muito em praça. Não era todo mundo que tinha televisão, era caro, era muito rádio. Então ele tinha um alto-falante na praça, ficava tocando música, o pessoal pedia música, o pessoal mandava recadinho, paquera. E aí ele tinha na Praça Itamaraty, participou por um tempo lá, com várias outras pessoas. O Gandu, Dr. Luiz Ângelo, tem vários nomes, Gustavo Amoroso, vários nomes que passaram por ali. Garcia Filho. E ele participou muito, e tanto na Praça Itamaraty, eles faziam lá e faziam aqui no centro também, na Praça do Centro.
Então ele tinha essa participação direta sempre com a locução e com o impresso. A locução, tudo que teve de evento na cidade, enquanto ele esteve vivo, era ele que participava, ele era o cerimonialista. Evento político, evento comercial, evento social, então ele era sempre convidado. E eu gosto de ressaltar que ele nunca cobrou R$1, era o amor, paixão dele. Então ele sempre foi em tudo e fazia porque ele gostava. Ele promovia os desfiles, tudo, ele falava, a gente não tem o lucro, mas a gente tem a promoção. Então ele sempre trabalhou em busca da promoção, em levar e expandir o nome do jornal. O jornal, em 2014, ele inaugurou a sede própria. Até então a gente alugava um espaço e ia conseguindo manter o jornal vivo e de pé. Sempre era alugado um espaço, porque sempre tinha mais jornalistas envolvidos, tinha gente que montava anúncio, tudo, então precisava de uma redação. E hoje a gente já tem uma redação, a gente tem uma ilha aí para receber 8 jornalistas, mas tem um trabalho externo e estamos tocando assim, dessa forma, que na verdade a gente pegou amor no que ele fazia e a gente continua fazendo. E por isso que está sempre forte, está sempre fortalecendo o jornal A Tribuna e a marca Tribuna. E alguma coisa que me marcou legal também, que eu não esqueço até hoje, era o circo, né? Na época os circos, né, tinham os animais, os leões, né, os tigres, né? E hoje, onde é perto do CTC, do Cravinhos Tênis Clube, aquele meio grande lá, que hoje já tem várias casas ali no meio, o circo ficava ali na época, né? Isso, né, quando eu era já uns, né, tinha o quê? 8 anos, 9 anos, uns 30, 40 anos atrás, ainda o circo vinha os animais. E me marcou muito, porque o circo colocava as grades, as jaulas dos animais beirando o terreno, né? E os animais ficavam tudo à exposição. Então os tigres, a gente ia pro clube, né? E a gente via os tigres, os leão, tudo. Então naquela época, para você entrar no circo, você levava carne para alimentar os animais, né? E isso me marcou muito, de ver os animais, os tigres, todas nas jaulas, assim, tudo bem exposto, né? Para a população. Então isso foi uma coisa que me marcou, né? O Movícara, para mim, assim, é algo que eu nem esperava que fosse ter tanta repercussão e fosse impactar tanto em lugares assim que eu não imaginava. Por exemplo, eu sei que o Movícara hoje é utilizado para pesquisa de escola, né? O Movícara hoje é um ponto de encontro de famílias, as pessoas buscam informações ali dos seus entes, né? Pessoas que já não moram mais em Cravinhos ficam por dentro do que acontece aqui. Ele nasceu de uma forma tão simples e tão bonita, né? Porque eu estava na minha casa um dia e, por acaso, eu recebi um pacote de fotos de um fotógrafo, que era um fotógrafo reconhecido na cidade, que já havia falecido, o J. Carlos. E alguém me entregou, eu não sei quem, na época eu não lembro mais, porque ele deixou com uma pessoa na minha casa e a pessoa não soube me explicar quem foi, né? Mas era um pacote de fotos de um arquivo desse fotógrafo. E quando eu abri a foto, isso lá, se eu não me engano, em 2014, entre 2010 e 2014, salvo engano. Quando eu abri o pacote de fotos, eram várias fotos de carnavais das décadas de 70 e 80, né? E carnavais que não foram realizados dentro de uma esfera muito elitista, como era antigamente. Tipo, o carnaval era separado, a gente não pode negar isso, né? Havia uns clubes para uma classe social e o outro clube para uma outra classe social, né? E essas fotos, elas mostravam, né, os carnavais do pessoal da periferia, assim, por assim dizer, do pessoal que não eram sócios de clubes, né? Então havia a Feicente, por exemplo. Então muitas fotos eram daqueles carnavais que aconteciam na Feicente. E quando eu abri aquele acervo, eu falei, nossa, gente, é muito bacana, né? Porque haviam amigos da minha família ali representados naqueles registros, pessoas que eu conhecia, né? Que eu admirava, que admiro até hoje.
E eu achei aquilo tão legal e achei tão injusto ficar só comigo. E como o Facebook estava em alta na época, eu pensei, olha, eu vou pegar essas fotos e vou digitalizar, né? Na época não era nem digitalizar que falava, não sei se era escanear, eu acho que era isso, né? Escanear. Eu vou escanear algumas fotos, vou criar uma página, né? E deixar as pessoas terem acesso a essas fotos, a esses registros e ver o que dá. E eu fiz uma pesquisa na época e, se eu não salvo engano, em Catanduva tinha algo parecido, né? Uma página assim. E aí eu, qual o nome que eu daria para essa página? Eu pensei, é um museu porque são fotos antigas, né? E é de imagem porque são registros fotográficos, né? Então aí nasce o Movicra, né? Museu de Imagem Virtual de Cravinhos, porque as fotos iam ficar só nesse âmbito virtual. E quando eu postei as fotos, as primeiras fotos, foi um boom. Eu lembro que no dia que eu postei as fotos, eram tipo 50 comentários por foto. Eram muitas fotos. Eu postei acho que 10, 15. E eram muitas pessoas, foram muitas pessoas se reconhecendo na foto, ou lembrando de pessoas, ou lembrando de acontecimentos, pessoas que já não estavam mais aqui nesse plano com a gente, e pessoas que as conheceram lembrando dessas pessoas. Então foi um boom na época, e o Chico do jornal, meu querido amigo, incentivador, uma pessoa que me inspirou e me inspira sempre, ele ficou fascinado, né? E por ele ser um jornalista e ser dono de um jornal, ele também se identificou com a proposta. Falou, Leandro, vamos somar nisso tudo, né? Vamos colocar mais registros nisso. Eu acho que dá pra gente usar o jornal como fonte e vamos pedir para que as pessoas também mandem suas fotos. E a partir daí o negócio foi. E tá aí até hoje, né? São mais de 5.000 fotos, mais de 5.000 usuários. E é um trabalho lindo. Eu sinto muito orgulho de ter feito ter participado, porque não é meu, é de todo mundo, mas de ter participado da construção de uma ferramenta tão grande de pesquisa e preservação da memória. Eu amo Cravinhos. Portanto é que eu nasci no centro da cidade. Entendeu? Isso aqui para mim não tem... Eu não enjoo de Cravinhos, de jeito nenhum. Eu chego até nos 118 anos daqui, mas sempre amando Cravinhos. Esse pessoal maravilhoso. E os que vêm aqui também, né? Não estou desfazendo de ninguém. Eu amo aqui é o meu pedaço, entendeu? A sociedade cravinhense ela é um misto, né? Eu acredito que ela está em pleno desenvolvimento, ela está em crescimento. E agora a gente consegue ver que todos os setores da sociedade estão sendo incluídos. Porque até pouco tempo atrás nós tínhamos um coronelismo muito forte na cidade, né? Na história, pouco tempo atrás, que a gente fala 50, 60 anos, nós tínhamos a presença ainda dos grandes coronéis, das famílias tradicionais cravinhenses que detinham o poder em suas mãos, né? E atualmente a gente consegue perceber que nós estamos passando por uma mudança. Assim como o Brasil está passando por essa mudança, Cravinhos também está. Então nós estamos vendo que a sociedade ela está se readaptando às novas transformações, estão incluindo todas as classes sociais, né, as ordens sociais, de certa maneira. Ainda há muito para se evoluir. Não chegamos aonde devemos chegar, mas já estamos iniciados nesse ponto, pelo menos na minha visão, né? Estamos tentando popularizar cada vez mais a cultura, a educação para todos, que eu acho muito importante, educação de qualidade para todos, né? Porque assim como Cravinhos, assim como o Brasil, Cravinhos, logo na sua formação, a educação não era para todos. A educação era para os filhos dos ricos, porque os filhos dos trabalhadores não precisavam ser educados. Eles precisavam aprender o ofício, o trabalho, porque para eles serviam isso, né? Então isso já está mudado. Hoje em dia você vê que a educação é para todos. Todos têm direito a ela e educação de qualidade, né? Um investimento maior. A cultura ela também tem que ser popularizada. Né? Até então, até pouco tempo atrás, a cultura era elitizada, né? Em alguns lugares ela ainda é, mas
o fato de você já ter uma ressignificação de determinados prédios que eram determinados só para a elite, por exemplo, o clube da Rua 15, o antigo clube da Rua 15, ele era algo particular, ele era algo destinado só para aqueles filhos dos mais ricos, né? Não era aberto para todos. Hoje em dia, ele é um centro cultural, onde todos podem visitar. Então, a gente está tendo uma ressignificação da cultura, uma readaptação, para que todos possam ser inseridos. E eu acho que esse é o caminho, mas que ainda a gente tem muito para percorrer, né? Tirar um pouco do preconceito, porque Cravinhos foi fundado em cima do escravismo, a gente não pode esquecer disso, não dá para se apagar. Por mais que as pessoas tentem apagar o documento, a história não é feita só no papel. A história também é oral, a história lida com memórias, lida com lembranças. Então, nós tínhamos famílias tradicionais cravinhenses que obrigavam os negros a atravessar de rua. Eles não podiam passar na rua, na calçada, onde eles tinham casa. Hoje isso não existe mais, né? Mas até 1950, 1960, isso ainda acontecia, né? Assim, o Brasil inteiro está lidando com esse problema de preconceito e de racismo que é da escravidão, é originário na escravidão, mas que a gente está conseguindo, de certa forma, melhorar e expurgar da sociedade. E acredito que Cravinhos está dando um passo adiante. Espero que sim, quero acreditar que sim, né? O meu lugar de eu viver é aqui, eu vivo aqui fora. Ai, ai. Gosto de tomar um ar? Gosto de tomar um ar, gosto de conversar. Aqui não passa todo mundo. Dona Du, Dona Du, é assim que é. O dia inteiro. E eu fico feliz. A senhora é feliz? Eu gosto das pessoas. Vixe, eu sou muito feliz. Muito mesmo, muito mesmo. E eu não tenho nada, que eu falei, eu não tenho nada na vida. Nem a única imorta, mas eu sou feliz. Bastante. Ah, era bem parado, hein? Pequeno, não existia esses bairros que tem hoje. Era só praticamente um miolo aqui, né? E paradão. Hoje tem empresa aí para você escolher de tudo quanto é jeito. Aquele tempo era pouco, era alguma que tinha, né? O povo trabalhava tudo em Ribeirão, ou na roça, né? Ribeirão ou na roça, porque aqui era ruim, hein? Era fraco. 30, 40 anos para cá a coisa subiu, hein? Hoje mudou 90%, por aí, né? E agora, o que você vê hoje? Agora, como é que tá Cravinhos hoje? Não, agora tá de uns 20 anos para cá, os prefeitos andam arrumando muito, ajeitando, preparando, né? E hoje tá, pelo amor de Deus, hoje não tem nem comparação, cara. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Em termos de hospital, diz que é o melhor da região, diz que é aqui, né? Eu não sei, porque nem hospital eu vou, mas o povo fala. Os hospital, escola, isso aí não tem que... Você não tem que falar. Você gosta de morar em Cravinhos? Rapaz, eu até gosto. Eu gosto porque é um lugar mais sossegado, tranquilo, né? Porque meu gosto mesmo não era aqui não, mas infelizmente tem que ser aqui. E aqui, só que tem uma coisa, eu prefiro aqui do que Ribeirão ou qualquer outro lugar. Não moro. Há 40 anos que eu moro aqui, nunca morei em Ribeirão. Não gosto. Eu sou novo, tenho 38 anos, mas meu pai tinha um hábito de sempre me levar nas casas das pessoas mais velhas para ficar escutando história. Seu Ari Quaglio, eu posso citar vários nomes aqui. Mas assim, para não pecar, não vamos citar nomes, mas eu sempre tive o hábito de domingo de manhã, meu pai pega, Leandro, vamos ali. Aí visitava sempre a casa de um senhor que ficava conversando, ele adorava escutar histórias e eu também peguei esse gosto. O que eu vejo de diferença? As pessoas eram mais abertas, elas recebiam, não tinha tanta criminalidade, não que não tinha, mas não tinha tanto e a gente não tinha tanto medo. A gente podia deixar um carro aberto na rua, ninguém mexia. Quando ele promoveu o Festival da Canção em Cravinhos, ele soltava, não sei nem como chegava, né? Porque na época não tinha internet. Mas quando a gente vinha, tinha músico do Rio de Janeiro, Mato Grosso, vinha gente do Brasil inteiro. E as pessoas recebiam em casa. Eles chegavam em Cravinhos, começavam a conversar,
onde você vai ficar? Ah, não tem onde ficar, fica na minha casa. Então dava alojamento para essas pessoas que veio para cantar e tentar alavancar uma música. É um festival, era uma premiação em dinheiro que depois eles iriam embora. Então assim, a gente tinha muito menos medo. Viver no interior é a tranquilidade, é aquele negócio da gente conhecer as pessoas. Felizmente a cidade está crescendo, está evoluindo, isso é necessário para a educação, para a saúde, para tudo, economicamente. A gente não pode parar no tempo, claro, mas eu sinto que a cidade ela ainda não é perigosa, lógico. A gente vê cidades maiores na vizinhança que são perigosas. E aqui a gente tem a tranquilidade de andar na madrugada. Juntar os amigos, eu posso sentar na praça ali e ficar tocando um violão. A gente pode vivenciar mais tranquilo, viver mais tranquilo, vamos dizer assim. Nasci aqui em Cravinhos. Onde você nasceu? Em Ribeirão, mas aí foi registrado aqui? Aqui mesmo. Aqui mesmo, aonde? Aqui, é a Santa Casa. A Santa Casa? Oh, que legal. Então, quantos anos você está aqui em Cravinhos? Você está com quantos anos? Eu vou fazer 61. 61. Sempre aqui. Sempre aqui. E aqui, vendendo garapa? Aqui quase 30 anos. 30 anos. Quase 30 anos. Você viu grande parte da história aqui do crescimento da cidade, né? Como é que era 30 anos atrás, quando você começou aqui? Era pequenininho, né? Bem pequeno. E o movimento, como é que era? Fraco, né? Hoje é outra coisa. E o que é Cravinhos pra você? O que você me fala dessa cidade? É ótimo, não troco. O que você viu nesses anos, 60 anos você viu, como é que era Cravinhos, como é que é hoje? Hoje é enorme, né? Muito grande, muitas firmas. Hoje muita diferença de antigamente. Olha, eu vejo muitas mudanças, né? Eu cresci aqui. Primeiro, eu acho que nós temos um desenvolvimento. Há muitos anos nós estamos desenvolvendo, né? Antes era uma cidade que era uma cidade dormitório. As pessoas saíam para trabalhar, principalmente na minha infância, saía-se para trabalhar em cidades maiores da região, Ribeirão Preto, né? Santa Rosa, e só vinham para Cravinhos para dormir. Se você precisasse sair para comer um lanche, alguma coisa, você saía em Ribeirão Preto. Agora não, agora nós temos opções, né? Outra coisa que eu vejo é a participação popular, né? Apesar disso ainda precisar ser mudado em várias instâncias, eu vejo que o povo tem tido mais voz. Tem tido uma maior participação para questionar os seus direitos, para fazer parte da história. E isso é muito importante, né? Que a gente tenha governos que deixem o povo participar, que o povo possa integrar a sua própria história. Então eu tenho visto isso, porque antes certos assuntos não eram falados, não eram debatidos, né? Nós tínhamos um preconceito na sociedade muito maior, né? E questões que eram silenciadas. E agora eu acho que isso melhorou bastante. Tem muito ainda para a gente atingir, mas o ser humano está sempre em evolução. Então, torçamos para o melhor, né? Mas eu acho que melhorou muito. Questão de educação, né? Também, eu que estou no meio educacional, eu vejo que melhorou muito a qualidade, né? Do ensino. Transporte, que antes não existia, assim. O circular, ele veio para Cravinhos, foi passar a existir em Cravinhos, eu era adolescente. Nós não sabíamos, nós tínhamos ônibus para ir para as outras cidades, mas não tinha. Não era necessário ônibus dentro de Cravinhos, porque o tamanho da cidade não condizia com isso, né? E eu acho que estamos chegando a um maior desenvolvimento. Lógico, temos muitos problemas, né? Quanto maior o desenvolvimento, a gente precisa de uma infraestrutura cada vez maior e de investimento cada vez maior, né? Mas eu acho que vamos chegar lá ainda. Meu nome é Nicolas. Quantos anos você tem, Nicolas? 11. Quantos? Desde que você nasceu já na cidade de Cravinhos, todo mundo daqui? Sim. Você estuda na onde, Nicolas? Fala na escola Maria Virgínia. Você gosta de lá? Como que é? É bom. Pessoal, os professores são legais? Sim. Bastante amigo lá. Sim. E aí conta um pouco aqui da praça, o que você veio fazer aqui?
Eu venho fazer fisioterapia aqui do lado e eu fico aqui pra esperar dar o horário certinho. Vou dar uma inspirada. O que você acha dessa praça? Essa praça é bonita? Você gosta daqui? Eu gosto, principalmente no Natal. No Natal ela é muito bonita. A Matriz também, você gosta? Sim. O que você mais gosta assim na cidade? Das praças é bonita, né? E o que você me fala de Cravins? O que é Cravins para você, essa cidade? Eu gosto, é uma cidade boa pra morar, dá pra fazer bastante coisa, tem vários lugares pra ir. Eu acho que é um bom lugar para turistas virem aqui, as praças, conhecer as coisas aqui. E valorizar o irmão que está do lado, o primo, o comércio do amigo, para que essa valorização ela ajuda no total da sociedade, né? Ajuda no âmbito de tudo. Então, assim, o que eu percebo muito é isso, que o pessoal está tentando ter um resgate da valorização, só que ao mesmo tempo, assim, a gente está numa briga muito grande, né? Muito grande dessa parte. Então, assim, hoje em dia se fala muito em depressão, a pessoa sozinha. Por quê? Porque não tem ninguém que valorize o ser dela. Então, ela vai se sentir sozinha. Eu acho que antigamente não. Passa lá na rua de casa que a gente vai fazer alguma coisa. Eu vou brincar. Antigamente a gente brigava para ficar em casa. Quando você tinha vez que eu queria, tipo, hoje eu não quero fazer nada. Aparecia 3, 4 amigas minhas na porta de casa. Eu até falava que eu tinha que trabalhar na locadora quando eu queria ficar em casa. E hoje em dia não tem essa proximidade. Então, eu acho que assim, a valorização humana, que eu vejo muito esse up, assim, essa mistura que está tendo. Morando aqui em Cravinho mesmo já faz 45 anos. 45 anos. Chegou aqui moço? Eu tinha 15 anos, eu tô com 60. Olha só. Pra cá não tinha nada, né? Esse lado de cá, essa Coab aqui não tinha, nem a Coab de trás, aí não tinha nada. E como é que era Cravinhos naquela época, você lembra? Acabava ali, bem dizer, ali na Vila Cláudia, né? Acabava ali na Vila Cláudia, pra cá, já não era só mato. E você estudou aonde, você lembra? Lembro, eu estudei no ginásio, no Souza Campos. Eu fiz a 4ª série, a 5ª série até a 7ª série. Que antigamente era diferente, né? 7ª série hoje já... E o que você me fala de Cravinhos? Melhorou muito, né? Agora hoje em dia, Cravinhos, saúde... O negócio dos postos de saúde, remédio para a população, melhorou bastante, né? Então, e esse bairro aqui onde você mora? Hoje... Como que era aí, sei lá, 20 anos atrás que eu era moleque, eu lembro. Aqui a Priscila ela tá com 31 anos, né? Faz mais de 30 anos que tá com esse bairro agora que eu moro aqui, que eu já peguei a casa da prefeitura mesmo, né? A casa era da prefeitura e direto do prefeito. Poucos, né, que tem aqui ainda que mora tanto tempo assim, né? E aqui era bem judiado, né? Era mato, era um campo aí que uma turma brincava tudo aqui atrás, agora hoje já melhorou bastante, né? Eu acho que Cravinhos vai ser um município... Em poucos anos vai ser daqueles municípios melhores para se morar no Brasil, né? Eu acho. Naqueles índices, indicadores, essas revistas fazem muito esse tipo de pesquisa, né? Levantamento, né? E eu acho que Cravinhos tem uma vocação muito grande para a indústria e uma vocação muito grande também para outras atividades agrícolas. Para outras atividades agrícolas também, além da cana, né? Cravinhos, o clima, a cidade, e depois eu fui me apaixonando pela história da cidade. E aí eu descobri que quem mais escreveu de Cravinhos, nenhum deles eram cravinhenses.
como Francisco Gomes, não era cravinhense, ele era piracicabano. Assim como Francisco Antônio Joaquim, não era cravinhense, ele veio de Guaíra. E o Sebastião veio de Pitangueiras. E o pessoal perguntava, mas você não é de Cravinhos, por que você está escrevendo de Cravinhos? Não sei te responder. O padre Ronaldo já fez essa pergunta umas 2 vezes, falei, não sei o porquê que eu gosto, me interesso. E é uma, como diz assim, é uma paixão. Foi uma paixão que hoje eu gosto demais dessa cidade, não tem como negar isso. A diferença é que eu não conheço mais todo mundo. Antes eu conhecia todo mundo. E era muito bom conhecer todo mundo, né? Era muito bom você sair lá, descer a Rua 15 de Novembro, né? Para se divertir, para curtir, para encontrar a galera e conhecer todo mundo, né? Nós podíamos não conhecer assim, de ter um contato, né? Mas nós sabíamos de quem era parente de quem, onde a pessoa morava, né? Eu sou de uma época que o bairro Jardim Itamaraty, o pessoal que morava lá, chamava o bairro de Caveirinha, né? Então o pessoal do Caveirinha, o pessoal do Pedregal, o pessoal da Bela Vista, o pessoal do Vega, todo mundo se conhecia, todo mundo de alguma forma sabia o nome de alguém, tinha uma referência. Então eu acho que eu sinto falta das referências. Então hoje eu não consigo mais saber, né, infelizmente, de que família aquela pessoa é, quem essa pessoa conhece, né? Não dá pra gente ter mais aquelas conexões que haviam naquele período, né? Todo mundo de alguma forma se conectava. Eu não te conhecia, mas você conhecia o meu amigo, né? E assim a gente criava uma espécie de teia onde todo mundo, né, acabava de alguma forma tendo algum tipo de vínculo. E hoje não temos mais isso, mas isso também é em função do crescimento da cidade, e tá tudo bem, e que bom, né? Não dá para querer abraçar o mundo com o braço curto, mas eu espero que essas pessoas, né, que os munícipes, mesmo não tendo conexões tão fortes, né, abracem a cidade, que eu acho que isso é o mais importante. Abracem a cidade. Talvez nós não possamos nos abraçar por não nos conhecermos, mas que abracem então a cidade, porque é uma cidade que merece. Cravinhos é linda, tem potencial, como eu já disse. Eu sou bairrista, eu defendo esse lugar aqui com toda a força. Não sou aquela pessoa que vai para a praia ou viaja para outro estado e quando a pessoa pergunta, você é de Cravinhos? Não, da onde você é? Aí algumas pessoas dizem, né? Eu sou de uma cidade próxima, que é mais conhecida. Eu bato no peito e falo, sou de Cravinhos. E a pessoa, mas aonde é e como é? Aí eu explico tudo e faço questão e fico horas. Se tiver uma cervejinha, então, eu fico horas falando sobre minha cidade, porque eu adoro Cravinhos. E a história, ela tem que ser sempre reflexiva, ela tem que ser criticada. Ela não pode ser aceita, vamos dizer assim, engolida e pronto. Não, você tem que refletir, mas será que era assim mesmo? Porque a história, ela é subjetiva, ela tem várias visões, né? O que eu vejo pode não ser o que você vê. Não pode ser interpretado da mesma maneira. E aqui em Cravinhos, como a gente tem uma tradição muito grande de história oral, é importante que você questione, que você pergunte para mais de uma pessoa, que você saia das fontes oficiais para você conseguir chegar mais próximo dos acontecimentos do período, né? Para a gente conseguir entender, para a gente ver que às vezes são criados mitos e lendas que precisam ser desmistificados. Principalmente aqui em Cravinhos, nós temos mitos de bandidos que não eram bandidos, né? Nós temos mitos de heróis que não eram heróis. Então a gente tem que desconstruir a nossa história para a gente saber realmente qual é o lugar que a gente pertence, quem somos, e para que a gente consiga lutar pela nossa participação na sociedade, né? Para que a gente consiga ter uma visão crítica e conseguir lutar pelos nossos direitos. Eu acho que é importante, não dá para achar que a história ficou no passado. A história, ela é construída todo dia e nós somos partícipes dela, né? Ame Cravinhos como eu amei e amo. Isso aqui é o lugarzinho onde passou Jesus Cristo aqui, ó. Cidade abençoada. Então,
O centro de Cravinhos era dali só, na Matriz, lá não tinha mais nada, tinha estrada de rodagem, isso, entendeu? Agora também é o seguinte, a gente vai ficando velho não, vai ficando usado, começa a esquecer muitas coisas, sabe? Mas eu não dou bola não, vou chutando, batendo firme e colocado. Brisa leve numa noite enluarada de estrelas, brilhantes no céu de nossa terra, a série com certeza. Nome beleza, a natureza criou este lugar. Neste verso me aconchego com tamanha paz, me apego ao meu lar. Este amor retribuído entre nós, filhos queridos, faz vingar progresso de verdade, como humanidade, uma cidade para todos. Gravina, bela flor, o nosso nome fez brilhar. Cravinhos por amor, com você